Olá! Bom, estamos chegando à nossa última unidade. Se você chegou até aqui, você já adquiriu aí muito conhecimento sobre gestão de compras e também sobre essa logística internacional da venda, do importador para o exportador e vice-versa, para essa troca aí de transação. Então a gente falou sobre muitos assuntos e agora o nosso assunto na unidade 16 são os custos que nós temos na importação. Então, quando a gente importa, a gente compra. Então, por exemplo, entrei em contato com o importador, fechei lá a negociação, fechei o valor. E aí, o que eu tenho que pensar? Além desse valor que eu tenho que pagar para ele, eu tenho que pagar muitas outras coisas no meio do caminho, até que essa mercadoria chegue na minha fábrica. Quando esse produto chega no Brasil, seja por avião, por caminhão, por navio ou qualquer outro modal, ele fica parado, armazenado num terminal, aguardando o processo do despacho aduaneiro que a gente já conversou como funciona. A partir desse momento, a primeira coisa quando é feito um registro de importação é a relação dos impostos. Quanto de imposto o Brasil cobra para você trazer alguma coisa lá de fora? Então, nós temos alguns deles, são 5. O imposto de importação, o imposto de produto industrializado, o PIS, o CONFINS e o ICMS. Esses 4 primeiros são imposto federal, tá? Então você paga para o governo federal. E o ICMS é o imposto estadual. Então você paga para o estado. Os 4 primeiros existem alíquotas fixas em qualquer lugar do Brasil. O ICMS vai depender do estado que você está efetuando a transação. E aí cada estado tem a liberdade de cobrar a taxa do imposto, que eles fazem um acordo lá. Então, o ICMS não é fixo no Brasil inteiro, vai depender do quê? Do que o Estado colocou como alíquota do imposto. A alíquota a gente pode entender como porcentagem, tá? E tudo isso vai também ser baseado na NCM. O que é NCM? Nomenclatura Comum do Mercosul. Cada produto ele tem um código de NCM e cada produto tem uma taxa de imposto diferenciada. Então, por exemplo, para o arroz, o imposto é X, para o feijão, o imposto é Y. E esses impostos, eles podem ser modificados de tempos em tempos. Então, quando você está comprando, você precisa ficar muito atento qual que é a legislação atual, em relação a imposto, para que você possa saber se você está pagando uma alíquota mais cara, mais barata, ou a alíquota errada. Então, tudo isso você vai pesquisar onde? Numa tabela, que a gente vai aprender daqui a pouquinho. E aí, nessa tabela, você vai comparar o imposto daquele período. Professora, mas por que o governo altera o imposto? Ele altera porque, às vezes, ele quer proteger o mercado nacional. Quando você traz alguma coisa lá de fora, essa mercadoria foi produzida lá fora, gerou empregos lá fora, e não gerou empregos aqui no Brasil, por exemplo. Então, se eu estou trazendo, brinquedos, vários brinquedos estrangeiros para dentro do país, se esses brinquedos forem mais baratos, pode ser que eu quebre a minha indústria nacional. Porque a indústria nacional, talvez por investir em qualidade melhor, ou ter uma matéria-prima mais cara, ou ela tem que pagar funcionário, imposto, aluguel, enfim, uma série de despesas. Pode ser que esse produto nacional acabe ficando até mais caro que o produto que vem lá de fora. Então, se eu permito que esses brinquedos entrem no país livremente, sem pagar imposto nenhum, pode ser que eu estou arranjando um problemão para minha cabeça, como país, e essa empresa brasileira feche. Se a empresa brasileira fechar, o que vai acontecer? Demissões, desemprego. Esse desemprego, as pessoas vão ficar sem dinheiro.
e aí você começa a ter uma série de problemas dentro da própria economia. Então, isso é um dos fatores que faz com que seja cobrado imposto, né? E aí vai variar. Se de repente o Brasil está precisando daquele produto, então eu vou baixar o imposto para que fique mais fácil comprar lá de fora. Se de repente ele não precisa daquele produto, ele vai aumentar o imposto para dificultar a entrada daquela mercadoria no país. Todos esses impostos são recolhidos, né? E mediante esse recolhimento, esses cálculos, eles também são registrados no Siscomex. Então, você só consegue liberação da tua carga se você pagar efetivamente esses impostos para o governo. A base de cálculo de cada imposto é diferenciada, mas ela está baseada no valor aduaneiro. Então, como é que faz o cálculo? Ele pega o valor FOB da mercadoria. Lembra o que é FOB? FOB é um daqueles incoterms que a gente já viu. Professora, mas e se a minha mercadoria for custo e frete? Calma, lá na tua fatura vai estar escrito o valor bruto, né? Então, o valor FOB seria o valor bruto ali da mercadoria. Depois, ele soma o frete internacional, o seguro internacional e o valor de capatazias, que é um valor de movimentação dentro ali dos terminais. Ele pega esse valor, soma todos eles, e aí tem como base para calcular, por exemplo, o imposto de importação, ou base para calcular os outros e demais impostos. Então, lá na apostila de vocês, tem explicando como é que funciona a base de cálculo de cada imposto. Então, é interessante vocês verificarem, verem ali os exemplos, para poder, né, ter um entendimento melhor desse conteúdo. Como eu falei, existem tabelas, né, que são tabelas que lá nessa tabela tem a referência de todas as mercadorias que existem e ali você consegue saber a alíquota de imposto que você vai pagar. Na tabela TEC, tarifa externa comum, você tem a relação do imposto para o imposto de importação. Então lá você vai pegar o número da NCM, que é o número ali, que é um código da tua mercadoria, você vai procurar na tabela e aí você vai descobrir quanto de imposto que o Brasil está solicitando ali naquele produto. Quando eu tenho que pagar o imposto de produto industrializado, eu vou seguir a tabela TIP, que é a tabela de imposto de produto industrializado. Então, eu tenho como referência essas duas tabelas. E aí, por exemplo, eu posso ter 20% o imposto de importação e 15% o imposto de produto industrializado. Vai depender do quê? De que mercadoria é essa que a gente está falando e atualmente o que o Brasil está cobrando sobre ela. Às vezes acontece muito quando a gente tem uma passagem de ano, né? Por exemplo, 2020 para 2021, nessa transferência de ano, geralmente o pessoal não gosta de registrar nenhum tipo de importação, porque às vezes são nesses momentos, né, de um ano para o outro, que o governo decide fazer algumas alterações e modificações. Então, às vezes você está na tua cabeça com a tabela do ano anterior e quando muda o ano pode ser, não é obrigatório, pode ser que aquela alíquota seja alterada. Além dos impostos, que já são super caros, né, principalmente aqui no Brasil, nós temos outros custos, né, que são envolvidos quando você importa. E que às vezes, se você principalmente é iniciante, você às vezes não vai considerar. Então, por exemplo, além do imposto, eu tenho o preço do produto, que eu tenho que pagar para o importador, que é aquele que eu fechei na minha fatura comercial. Eu tenho frete internacional, que eu tenho que arcar com os custos. Eu tenho seguro internacional, que eu posso ou não contratar, mas é sempre bom, né, contratar para você ter uma certa segurança. Eu tenho as taxas portuárias, que são várias também. Eu tenho taxa de movimentação dentro do porto, eu tenho taxa de armazenagem e várias outras taxas ali que eles acabam repassando para o importador. Eu tenho a taxa do despachante aduaneiro. Então, o despachante aduaneiro é aquela pessoa que representa o importador diante ali daquele órgão do governo de fiscalização.
tenho que pagar um valor para ele. Eu tenho também o frete interno. O que é o frete interno? Como a gente já aprendeu, é o frete do porto ou do aeroporto até a minha fábrica. Então, às vezes a gente pensa, né? É fácil comprar, lá fora tá mais barato. Mas quando você coloca na ponta do lápis, faz o câmbio. Por quê? Primeiro de tudo isso é o câmbio. Eu tenho que saber qual que é o valor, quanto que isso ficou em reais, e aí cobrar todas essas coisas. E às vezes na ponta do lápis fica muito mais caro comprar lá fora do que comprar aqui dentro. Então, quando eu importo, eu preciso ter certeza do que eu tô, né? O que eu tô negociando, o que eu tô me comprometendo, para que eu não caia ali na armadilha de comprar alguma coisa que eu não posso pagar. Professora, mas tem muita gente que compra, importa e não consegue pagar? Tem. E o que acontece com essas mercadorias? Elas ficam paradas no porto, no aeroporto. É chamado de carga abandonada. O importador não tem condição de assumir aquilo e abandona a carga. O que acontece? Se for no porto, a alfândega portuária vai pegar esse bem, né, para ela, vai assumir, vai dar lá o registro como abandono e aí ela vai leiloar. Então, de tempos em tempos, a alfândega espalhada pelo Brasil inteiro, ela faz leilões de produtos apreendidos, às vezes por contrabando, falsificação, ou às vezes porque a pessoa abandonou a carga, porque não tinha dinheiro para pagar as primeiras taxas que eram os impostos. Então, sempre verifiquem, né, que tipo de taxação o seu produto tem. Hoje, até pessoas físicas podem comprar pela internet. E às vezes isso, quando você compra pela internet, às vezes um produto pequeno, ele vem de forma aérea e fica parada, né, nos Correios. E aí nos Correios é feita essa fiscalização também pela Receita Federal. E aí eles vão analisar, vão verificar e muitas vezes vão te cobrar imposto daquilo também. Então eu sei que tem muita gente que às vezes foi pego de surpresa, que quando foi retirar a mercadoria, recebeu notificação ali que tinha que pagar uma taxa a mais referente aos impostos brasileiros. Então, essa foi, né, a nossa aula de hoje, a nossa última aula, a aula em que vocês aprenderam um pouco mais sobre o que influencia os custos na importação e espero que você tenha entendido aí ao máximo. Foi um prazer estar com vocês nessas 16 unidades. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o nosso curso e realmente saiam, né, com um aprendizado muito maior do que com que vocês entraram. Então, até mais e eu desejo aí sucesso a todos vocês.